Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja presente na tua casa, na tua vida, no teu coração, essa paz que nós necessitamos tanto, especialmente nesses dias de hoje. E como nós estamos aí nesse período de Páscoa, né? Então que a paz do Cristo habite no teu coração, na tua alma, na tua vida. E nós somos convidados então a refletir esse mês a respeito da obediência. Um primeiro ponto importante a ser assim destacado é sabermos o que é obediência, né? Então, obediência é a forma que nós temos de glorificar a Deus por todos os benefícios que Ele nos fez, nos concedeu, e é claro, em especial pelo derramamento do sangue do seu Filho querido e único, né, no alto da cruz para nos salvar. Então, a partir do momento que eu tenho obediência a Deus, a palavra dele, a graça também é derramada sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Então, quando a gente fala nessa obediência a Deus, é a forma que nós temos de confiar nele inteiramente. É fazer como Nossa Senhora. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, na nossa caminhada, nós não entendemos muitas vezes o porquê de tudo aquilo, né? Mas não importa quando a gente confia em Deus. Coloquemos tudo nas mãos dele, ele sabe o que faz, é ele que conhece o presente, o passado, o futuro, é o início de tudo, ele é o fim, né? Então não há o que temer quando nós confiamos em Deus, nos abandonamos nas mãos dele, mesmo não entendendo a circunstância atual que nós estamos passando. Então, nisso tudo nós precisamos obedecê-lo para encontrar o caminho da nossa felicidade, já que ele conhece tudo. É pensar que nem Pedro, a quem nós iremos, Senhor, só tu tem palavras de vida eterna. Não há outro caminho, não há outra porta a ser batida, porque ele conhece tudo. Ele é o nosso Senhor, que está acima de tudo e todos, né? Então, a obediência nossa deve ser colocada diante do Senhor. E quando a gente fala em obediência, como foi colocado no texto refletido desse mês aí de maio, temos como exemplo, como testemunha melhor, a Sagrada Família. Então a gente percebe em Maria, como eu já havia falado, já estava falando, né? Nossa Senhora é aquela que uma espada transpassará a sua alma, mas mesmo assim Maria guardava tudo no coração dela. E o que que ela fazia? Fazei tudo que ele vos disser. Então Nossa Senhora foi essa discípula, né? Que se colocava na obediência e fazia toda a vontade de Deus. Então não é fácil ter esse entendimento de vida que Maria teve, de renunciar a si mesmo, renunciar aos seus desejos, objetivos, para colocar tudo nas mãos de Deus, fazer a vontade dele. Mas só que Nossa Senhora é aquela questão, né? Ela sabia que como Deus sabe tudo, é o Senhor de tudo, então Ele sabe o que é melhor para nós. Então é muito mais tranquilo, digamos assim, abandonar as minhas vontades e fazer a vontade de Deus. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, pode ter certeza que tudo dará certo. Não é porque a gente faz a vontade de Deus, queremos ser obedientes a Ele, isso é certeza de felicidade, né? Isso não quer dizer que será uma caminhada fácil e tranquila. Então, quando a gente fala em matrimônio, em vida aí de família, de casal, a gente sabe que não é fácil. As tentações que se passa, os desafios que se passa de viver a dois, a gente nem sabe direito muitas vezes o que é conviver consigo mesmo, né? Tem muita gente que não consegue conviver consigo mesmo, ser feliz a partir de si mesma, né? Como que ela pode se colocar na convivência com uma outra pessoa? Então, o primeiro ponto importante para que essa obediência também dê certo como eu sempre digo, tem que se conhecer melhor, se amar, se respeitar. Então, quando eu me valorizo, eu sei me dar o valor a mim mesmo, aí eu consigo também valorizar o meu próximo, né? Então, essa obediência a Deus será de uma forma mais tranquila, de uma certa forma.
E então, falando um pouco dessa família de Nazaré, Nossa Senhora foi inteiramente entregue de uma forma absoluta nas mãos de Deus, porque ela sabia em quem estava confiando, ela tinha intimidade. Outra questão também para eu ter obediência a Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Se eu não rezo, se eu não cultivo a minha fé, os sacramentos na igreja, como que eu posso obedecer a Deus se eu não conheço, se eu não sei que Ele é o Senhor absoluto? Então, para que eu possa também obedecer a Deus, é necessário que eu possa conhecê-lo, ter diálogo com Ele, ter intimidade com Ele, ter experiência com Ele. E, então, quando fala também aí de São José, né, que é muito importante, São José foi aquele que obedeceu. Foi aquele que não queria assumir Maria como sua esposa, porque ela estava grávida, mas a partir do momento que Deus conversou com ele, ele teve essa experiência íntima com Deus também, ele obedeceu de forma absoluta ao Senhor. Tanto que quando o menino Jesus corria perigo, né? Porque o rei queria matá-lo, é, acabar com o imperador que ameaçava o seu reinado, o que, que ele faz? Ele abandona a sua casa, abandona tudo e foge para o Egito. Através de um sonho, né? O anjo conversa com ele, então ele foge para o Egito. Para quê? Para poder proteger a sua família. Então a obediência também de um homem, que ele deixa as coisas dele particular para fazer a vontade de Deus. E tudo dá certo. É aquela questão que eu falei, o que é obedecer a Deus? É glorificar o Senhor, é colocar em prática a vontade dele. E quando a gente faz isso, nós somos agraciados de bênçãos, né? Mas lembrando que quando a gente fala de obedecer a Deus e ser agraciado por ele, não quer dizer que o caminho não tem cruz, que o caminho é fácil. Não, não é. Só que quando estamos com Deus, nós temos tudo. E um outro ponto importante que eu quero, de repente, refletir com vocês e colocar como sugestão de reflexão, o casal, para ser obediente e para dar certo nessa vida também, é preciso respeitar e amar três altares. O altar eucarístico, que é claro que engloba aí também o altar da palavra, ouvir a palavra do Senhor, comer essa palavra, trazer para a sua vida, mastigar, refletir, criar intimidade com o Senhor. Então a palavra proporciona isso. E a Eucaristia também, que é o corpo de Cristo. Quem se alimenta do pão do céu viverá eternamente, né? Terá a vida eterna. Então nós não podemos dispensar esse altar da igreja, que é a palavra e a Santa Eucaristia. Então nós temos que nos perguntar: será que o altar, esse primeiro altar, onde deve girar a minha vida, a minha família, que é a igreja, o participar da missa, o comungar o corpo de Cristo, o comungar da palavra dele, eu estou colocando em prática ou está capenga? Se ele está capenga, então como que eu vou poder saber a voz, saber ouvir a voz do Senhor? Colocar a vontade dele na minha vida em primeiro lugar. Como que eu vou poder obedecer ao Senhor se eu não tenho participação na minha comunidade, se eu não comungo a palavra, se eu não comungo a Santa Eucaristia? Jesus se tornou alimento para nos salvar, alimento para nos sustentar na jornada. Então eu preciso honrar em primeira instância o altar da comunidade, da missa, né? Da minha igreja. Então, o primeiro altar da igreja. O segundo altar importantíssimo da minha igreja doméstica, que é a mesa, onde a gente se reúne para comer, para contar, para se divertir, para dar risada, às vezes para chorar também, né? Então, assim, como que está a sua família nesse segundo altar? Tem respeitado esse momento de encontro? Tem se tornado um momento rico, um momento de confraternizar, um momento de se encontrar? Porque a família hoje em dia é aquela correria, as perturbações do dia a dia. Então tem que aproveitar esses momentos de almoço ou de janta, ou ao menos finais de semana, para estar junto, para se congregar, para se conversar, para se ver, para se abraçar, para se beijar, né? Então, assim, como que está esse segundo altar na minha família? A obediência, ela passa por aí também, né?
Se eu tenho o meu altar, me alimento dele de forma digna, obedecendo o Senhor, então pode ter certeza que esse altar também vai estar funcionando. O que a gente vê em muitas famílias, esse altar praticamente fica vazio. O pai está na internet de um lado, a mãe do outro, o filho no outro. Às vezes, 3, 4 pessoas na mesma casa, mas com vidas paralelas, vidas virtuais, né? Então, assim, não que não possa ter, pode ter, mas nós temos que honrar em primeira instância, obedecer a Deus, servindo a Ele, estando com Ele no nosso altar da nossa casa, da nossa igreja doméstica. Então, eu te pergunto, como que está o segundo altar aí da tua casa, passando por essa obediência? Está se cumprindo esta verdade, esse altar na sua família? Vocês se reúnem, se congregam? Ou cada um disperso, cada um faz a sua vida? Um terceiro altar que é preciso ser respeitado e aonde passa a obediência completamente de Deus também, como casal, como família cristã, é a cama, né? A cama do altar. Aliás, a cama é o terceiro altar nosso, o terceiro altar do casal, da família. Como que está a tua cama, onde você se deita com a sua esposa? Ali é o terceiro altar, é o momento de entrega a Deus, em oração à vida, na hora que se levanta, na hora que se deita. É o momento também onde o casal é, tem o seu namoro, que é muito importante também, a sua relação, o seu conhecimento, a sua entrega, a vida do casal, a vida íntima do casal é importante se ter e principalmente quando se põe nas mãos de Deus. Tem muitos casais na Bíblia que antes de irem para a cama, os dois se entregavam, né? A Deus, a seu dia, a sua vida, a esposa, o marido, e depois eles se deitavam em sua cama. Então, essa parte toda do altar, desse terceiro altar, que é a cama do casal, a centralidade na vida dos dois, no quarto ali, né? Como que está? Existe Deus no meio disso tudo? Ou cada um deita emburrado com o outro, a falta de perdão, a falta de amor ou mesmo as traições, né? Como que está esse altar, o terceiro altar que é a cama do casal? Está violado, está manchado, está precisando se purificar? Então é muito importante. E tem casais também, né, que mal deitam junto, às vezes também é muito sagrado esse altar. Uma coisa que a gente às vezes ouve muito, recebe muito, às vezes tem um casal, tem os filhos, e os filhos dormem junto, com a mãe ou com o pai, né? Então isso também não é bom. O altar, que é a cama do casal, é do casal, do marido e da mulher. Não é para dormir junto o filho. É claro, quando é bebê, aquela coisa, né? Até que vai, é interessante para cuidar, mas é importante as crianças terem também o teu quarto e não violarem esse espaço sagrado ali que é dos pais. A cama é o terceiro altar, ele é sagrado. É complicado que a gente ouve a história de pais que dormem com os filhos de 12 anos, 13, 14 ou até menos, né? 8, 9, 10, sei lá. Mas assim, não é. Esse altar sagrado é um altar de descanso, é um altar de entrega ao Senhor, é um altar de namoro do casal. É a vida do casal que está ali que é importante. E quando o casal não se congrega também aí, logo se tem dois estranhos vivendo no mesmo hotel, né? Então tomar cuidado com isso. Então essa obediência a Deus, ela passa por esses três altares que eu acho importante. O altar da igreja eucarístico e da palavra. O segundo altar é da sua mesa, aonde você se alimenta, reúne a família. E o terceiro altar é a própria cama do casal. E aí, como que está a sua vida, a sua entrega a Deus, a obediência a Ele, passando por esses três altares aí na sua caminhada? Tem conseguido ser fiéis a Deus como Maria foi, como José foi, como Jesus foi? Eis o nosso grande desafio. Não se preocupem, não tenham medo, porque Jesus ele sabe o que faz, ele conhece tudo. Ele é o nosso Deus. Então não tem como errar caminhando com ele, sendo obediente a ele. E se por acaso um desses altares aí estiver destruído, ou a ponto de ser destruído, por que não renovar, né? Por que não restaurar
este altar. Começa lá na igreja, no primeiro altar. Que a paz de Deus esteja sempre convosco. Tenham todos aí uma boa reflexão, que vocês possam fazer valer, né, essa obediência a Deus, essa glorificação a Deus, que pode ter certeza que as graças serão derramadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.